Irradiações, a chave mestra do universo, parte 2. O desenvolvimento da natureza mostra-se nas várias espécies vegetais e animais que vão se sucedendo em ciclos. Cada ciclo de desenvolvimento da Terra é apropriado para o surgimento de bem determinadas espécies vegetais e animais. Em outras palavras, o tipo de espécie vegetal e animal que habitou a Terra num determinado período de desenvolvimento estava adaptado àquela respectiva época, e tão somente àquela época, constituindo essas próprias espécies num retrato da evolução progressiva do planeta. Assim, sucederam-se vários ciclos de espécies animais e vegetais, dos quais destaca-se o ciclo dos sáurios, bastante estudados, visto que frequentemente são encontrados fósseis desses animais pré-históricos. Mas houve, sim, períodos de desenvolvimento anteriores, dos quais não chegaram registros até a época presente. Os primeiros animais pré-históricos propriamente ditos, por exemplo, eram de tamanho colossal, muito maiores do que os conhecidos dinossauros. Mas deles nada mais resta hoje em dia, pois não surgiram há milhões, e sim há bilhões de anos. Seus esqueletos já se dissolveram integralmente há muito. Um outro grande degrau de evolução atingido pela Terra foi a chegada dos mamíferos. Essa classe de animais vertebrados é importante porque dela surgiram as primeiras espécies capazes de sentir amor. O exemplo mais imediato que temos disso hoje é o amor que sentem e retribuem aos seus donos, os animais de estimação. Esse amor recíproco é capaz de manter a forma das almas enteais desses animais, de modo que não se fundem com o todo após a morte, podendo continuar a viver por si. Da classe dos mamíferos adveio mais tarde a ordem dos primatas, e dentro desta uma espécie peculiar de animais, chamados babais, os quais deram origem aos corpos habitados pelos primeiros seres humanos que chegaram à Terra. Em outras palavras, esses corpos adquiriram uma tal irradiação em seu desenvolvimento progressivo que permitiram a encarnação de sementes de espíritos humanos ou de germes espirituais provenientes do plano espiritual da criação, chamado paraíso. Pode-se dizer que a Terra foi fecundada nesta época, há aproximadamente 3 milhões de anos, com sementes espirituais que aqui deveriam evoluir e com isso levar a própria Terra a um outro patamar de desenvolvimento, mais elevado do que até então. Aqui retomamos o início deste capítulo para falar então da outra parcela espiritual proveniente, como tudo mais, da irradiação básica oriunda do Criador, os germes ou sementes espirituais. São 7 espécies de sementes que se formam como resíduos no último degrau da região espiritual da criação, que denominamos paraíso. Essas sementes não têm capacidade de se desenvolver lá, porque a pressão da irradiação do Criador naquela altura é ainda forte demais para elas, e por isso descem ou são expulsas, como diz alegoricamente a linguagem bíblica, do paraíso até os planos materiais, para em bem determinada época poderem germinar na matéria grosseira. As primeiras sementes encarnaram-se, pois, na espécie de animais desenvolvida ao máximo, chamados babais, e com o tempo
modificaram a forma desses corpos primitivos, dando-lhes um impulso ascendente de evolução pela força espiritual inerente a elas. Com isso, o corpo, originalmente mais tosco, semelhante a um macaco sem pelos, modificou-se para a atual forma do corpo humano. Ressalte-se que essas sementes espirituais estavam submetidas ao mesmo processo de evolução de tudo mais. Assim, ao se encarnarem em corpos dos babás, já traziam um invólucro de matéria mais fina, de forma humana, denominada alma. A forma humana é inerente à irradiação da semente espiritual. É oportuno intercalar aqui que o chamado homem de Neandertal não constitui um degrau de evolução da espécie humana conforme se supõe. O que aconteceu foi o contrário. Tratava-se de uma linhagem humana que regrediu gravemente e, por isso, com o tempo, seus corpos se tornaram mais rústicos e disformes. Foi, portanto, um processo de involução. Esses seres humanos acabaram por se extinguir naturalmente, pois eram uma aberração e não poderiam continuar a viver indefinidamente na Terra. As leis de evolução da criação eliminaram de forma totalmente natural essas criaturas degeneradas. Essas mesmas leis estão atuando agora e vão eliminar também a maior parte da humanidade atual, visto que a criatura humana, como um todo, também se degenerou pelo afastamento voluntário de seu Criador e pela total desobediência à sua vontade. Esse processo é chamado juízo final e encontra-se em plena efetivação, mas precisamente em sua última fase. Voltando à encarnação das primeiras sementes espirituais, estas então já traziam, pois, um invólucro de matéria mais fina, denominada alma, de modo que a forma humana já era reconhecível externamente. O despertar para a vida do germe espiritual já se dera no plano da matéria fina, por meio de múltiplas influências que chegaram irradiantemente até ele, através de vivências dentro da criação material, em seu processo contínuo de nascer, evoluir e fenecer. Essas influências assemelham-se realmente a um sopro do Criador, despertando a semente espiritual para a vida, tal como, novamente, descreve a linguagem bíblica. O espírito, porém, isto é, o próprio ser humano, oriundo da irradiação do germe ou centelha espiritual, só recebe a forma espiritual humana com o tempo, e isso através de um processo de conscientização que tem início no mundo de matéria mais fina e prossegue com as sucessivas encarnações. O desenvolvimento do espírito humano se dá tanto no aquém como no além, isto é, tanto na vida nos planos de matéria grosseira como nos de matéria fina. A vida terrena, porém, com suas múltiplas vivências, fornece o solo necessário para impulsionar de modo decisivo a germinação propriamente dita da semente espiritual, ou seja, o aparecimento do espírito humano autoconsciente em forma humana. Por isso, cada existência terrena se reveste de grande importância para a evolução do espírito humano. Todo esse processo é descrito minuciosamente na obra Na Luz da Verdade, a Mensagem do Graal de Abdrushim. O espírito humano, plenamente consciente, adquiriu também uma forma humana perfeita, depois de várias encarnações,
e com isso tornou-se apto a regressar ao paraíso após a última morte terrena, de onde saíra outrora como semente espiritual inconsciente. As sucessivas vidas na matéria, com suas múltiplas vivências, por vezes bem dolorosas, tiveram a prerrogativa de moldar a forma humana espiritual, semelhante a um diamante bruto que vai sendo lapidado pouco a pouco. Pressuposto, naturalmente, que o respectivo espírito humano tenha se esforçado no sentido do bem durante toda a sua existência, independentemente de crença, religião e outras exterioridades. Esforçar-se pelo bem de toda a alma é a atribuição básica de cada espírito humano, pois com isso ele demonstra que está se esforçando em direção à própria luz, à fonte da vida, Deus, que é o bem absoluto. Não é preciso detalhar aqui o que é bem e mal. Sobre isso, diz Abdrushim na obra Na Luz da Verdade, dissertação Responsabilidade. Abre aspas. O que vem a ser bem e mal, cada um sente até nas pontas dos dedos, sem explicações. Cismar a tal respeito só traria confusões. Fecha aspas. Podemos decidir a espécie de nossas irradiações conscientes através do atuar, do pensar e do intuir, mas estamos inapelavelmente sujeitos às consequências delas, em decorrência da lei da reciprocidade ou lei de causa e efeito, uma das leis básicas que vigoram na criação. Se essas irradiações forem belas, puras, receberemos igualmente belas dádivas que nos auxiliarão em nossa escalada espiritual. Mas, se forem más, seremos atingidos por toda a sorte de vicissitudes, por nossa própria culpa. E dependendo de como nos comportamos em relação a essas dores, podemos também tirar proveito delas e redirecionar nossa maneira de agir, retomando o caminho da ascensão espiritual, de onde nos havíamos desviado, tal como descrito na parábola do filho pródigo. Vamos, portanto, procurar conhecer a fundo as leis que regem a criação, para que não aconteça de nos perdermos por ignorância e negligência. Se as conhecermos bem, poderemos conscientemente pautar nossas vidas por elas, obtendo o que elas sempre estiveram prontas a dar ao espírito humano que se movimenta direito dentro da obra da criação. Paz, alegria, felicidade. Essas leis estão esclarecidas em seus múltiplos aspectos na obra Na Luz da Verdade, a Mensagem do Graal de Abdrushim, cujo estudo, assim como de outros escritos seus, me possibilitou escrever este ensaio. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, li com y, /livros-ogt. bit.ly, li com y, /livros-ogt.